E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Super Acadêmico, seu canal de aprendizado de filosofia, sociologia, antropologia, comunicação, literatura, várias coisas, de vez em quando tem até a física vindo aqui. Hoje a gente vai continuar com nossa playlist aqui, chegando no episódio 12 do livro do Claude Lefort, Pensando o Político, episódio 12. Hoje a gente vai entrar aqui na terceira parte do livro, que é acerca da liberdade, que vai ser o capítulo 9. Né? O primeiro capítulo se chama Reversibilidade, Liberdade Política e Liberdade do Indivíduo. Esse acho que vai ser rapidinho, o tema é bem simples de falar até. Bom, não sei, né? De repente puxa alguma coisa aqui que fique mais complicado. Mas é isso aí, esse vai ser o episódio de hoje. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, se você não está inscrito. Dá uma olhada aí também no like, né? Tem um botão aí do like, né? Um negocinho assim. Você dá o like também. E você também pode comentar, né? Fazer perguntas, fazer comentários. E pode partilhar o vídeo para as pessoas que possam se interessar pelo tema. Além disso, você pode se tornar membro do canal também e ter acesso a conteúdos exclusivos, que somente membros conseguem acessar. E você consegue ver como membro também os vídeos antes da estreia. Isso também é uma particularidade exclusiva do ser membro. Você pode ajudar o canal através do Valeu, né, que é o coraçãozinho com cifrão que fica passando aí no vídeo. E você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se, certo? Que é o primeiro link que está na descrição. Você clica lá e se torna um apoiador do canal, ajudando o canal a continuar crescendo. Além disso, eu peço que você dê uma olhada, que é o segundo link da descrição do meu novo livro, A Vingança de Vladimir, mais novo livro, A Vingança de Vladimir, foi lançado ano passado, né? É o livro mais recente meu. Tem outros livros lá também no Clube de Autores, então você clica no segundo link e vai direto para lá, onde o livro está à venda. Tem lá 13 páginas que você pode dar uma olhada para ver se você se interessa pela história. É um livro de ficção que trata de questões reais, mas é um livro de ficção, certo? Escrito já em formato de roteiro. Bom, vamos lá. Aqui continuar com Claude Lefort, acerca da liberdade, reversibilidade, liberdade política e liberdade individual. O artigo foi originalmente publicado na revista Passado e Presente, número 1, em 1982. Bom, que eu me lembre, né, a ideia geral do capítulo, por isso que eu falei que é um tema relativamente simples, é que ao se tratar do tema da liberdade, né, liberdade como conceito genérico, filosófico, ou até no cotidiano mesmo, se assim fica-se muito na coisa do fazer o que quiser, Então, na filosofia tem uma tradição de lidar com liberdade sobre algumas vertentes, né? Modernamente as mais conhecidas, né, as mais usadas, as mais citadas são as vertentes kantiana, né, que o Immanuel Kant elabora a ideia de uma liberdade baseada na autonomia do sujeito racional, né, que só é livre aquele que decide racionalmente criar seu próprio modelo, sua própria maneira de comportamento, né, moralmente engajado. E aí tem a ideia do imperativo categórico, né, que é aquilo que você faz, porque se você não fizer, mesmo se prejudicando individualmente, você vai estar prejudicando todo mundo e dando a liberdade, né, a autorização para que outros pratiquem também. Especialmente atos maus, atos corruptos, né, deslizes de morais, tipo furar uma fila, parece uma coisa simples, né? Então, você pensa assim, bom, eu vou furar a fila, né, me dá bem individualmente, com liberdade para isso. Mas e se você transporta aquilo ali, aquela noção ali, daquela liberdade imediata para todo mundo querer furar a fila, e aí não vai ter mais fila, vai ter só o caos e a confusão das pessoas brigando para ser atingido primeiro. Entendeu? Então esse é o raciocínio kantiano sobre a liberdade. E tem o pensamento do Sartre, né? Do Sartre, já mais próximo da gente aqui, no século XX, né? Kant é lá do século XVIII. E aí o
O Sartre vai dizer que a liberdade seria um elemento condicional da condição humana. É um elemento fundamental da condição humana. Fundamental no sentido de radical, né? Enraizado na condição humana, e que toda escolha que fazemos é livre, né? Dentro das condições existentes que você tenha, né? E aí essa escolha livre vai gerar consequências. Então, não importa que a escolha seja, vai ser sempre livre, certo? É meio problemático as duas vertentes da noção de liberdade, mas quando se trata de liberdade política, é uma noção que é construída historicamente, certo? Então, ter liberdade política é uma coisa que, no mundo antigo, por exemplo, certo? Se referia principalmente aos nobres, aos reis, né? E aí é quando alguns loucos lá da Grécia inventaram a democracia, acabou colocando na mão do cidadão um conjunto de escolhas que vão conduzir a cidade, né? Essa democracia como conceito é resgatada pelos romanos também, mas de uma maneira diferente, mas de qualquer jeito a ideia de que haveria uma possibilidade de participação de escolha dos cidadãos em relação à vida política. Quando a democracia é repensada modernamente, após a Revolução Francesa principalmente, é que essa noção de liberdade política se torna bem, digamos assim, problematizada, porque passa a ser parte do cotidiano de todo mundo. Então, até um certo momento na sociedade ocidental, né, você tinha quem tinha liberdade para tomar decisões políticas eram os nobres, quem estava no comando. E a partir de um certo momento passa a ser o povo, né? À medida que a democracia se torna cada vez mais acessível, se tornando o que é hoje, né, a democracia de massa, tudo podendo ser decidido a partir do voto, e o voto sendo igual para todos, no caso, né, a princípio pelo menos. Então você cria essa ideia de liberdade política, mas aí ele vai contrapor a ideia de liberdade do indivíduo. Então as liberdades garantidas historicamente também para o indivíduo vão talvez entrar em choque com essa ideia de liberdade política. Bom, bora ver os textos aqui. Aí ele já começa retomando o Alexis de Tocqueville. A apreciação feita por Tocqueville sobre o papel desempenhado pelos homens de letras, os intelectuais do século XVIII, e a responsabilidade que eles coube nos preparativos da Revolução, né, a Revolução Francesa, é muito conhecida. Sob a influência desses homens, abre aspas, cada paixão pública se disfarçara em filosofia. A vida política fora violentamente repelida pela literatura. Bom, então esse início aí é justamente para dizer que o modelo de pensamento, né, criado, né, construído pelo Iluminismo, que foi a base intelectual, né, filosófica para a Revolução Francesa, acabou meio que transformando, que aí é uma consequência, né, ao meu ver, da noção de democracia de massa, né? Acabou acarretando nessa ascensão de uma mentalidade de massa, uma mentalidade, digamos, popularesca, a respeito das condutas que do que vai conduzir o país, a cidade, né, que está sendo administrado. Tocqueville admite que eles, né, no caso, os intelectuais, não exerceram a mesma atração que os escritores filósofos, né, no caso, os escritores economistas, mas os seus escritos, pensa ele, que se pode estudar melhor a verdadeira pureza da Revolução, porque o efeito econômico da Revolução Francesa é bem mais abrangente, digamos assim, e tende a ser mais visível e imediato que os efeitos políticos, que é o que dá início. Quer dizer, os efeitos políticos dão início à transformação, mas a transformação econômica, né, na vida econômica, é mais imediato, mais perceptível. Bom, aí tem os elementos aqui procedimentais a respeito da transformação, né, da sociedade antiga, do regime para o regime pós-evolução. Bom, tá. Ele descarta o resto do argumento do Tocqueville
e vai falar aqui dos elementos intelectuais que fazem compreender os efeitos da própria Revolução Francesa, especialmente na América. Então, o valor da liberdade individual na América, a América estudada pelo Tocqueville, né, no livro A Democracia na América, o nome do livro é esse, vai dar, digamos assim, vai dar uma base ideológica para muito do que é compreendido do que seja, né, o espírito, né, dos Estados Unidos da América. Aqui ele está pensando nos Estados Unidos da América, mas fala América de maneira geral, né? Do mesmo jeito que se fala hoje em dia. Porque são essas liberdades individuais que, ao serem garantidas politicamente, permite que haja o avanço, né, a mobilidade econômica dos indivíduos dentro daquela sociedade, coisa que não havia antes, né, no período pré-revolucionário, antes da Revolução. Bom, tem aqui, ele retoma alguns elementos da questão da religiosidade, né, da religião como sendo uma base, no caso do pensamento religioso, não a religião especificamente, o pensamento religioso como sendo base para se tratar das questões políticas, a questão do povo, né, a massa comandando através dos elementos inerentes à democracia, no caso o voto. Então, por exemplo, a própria ascensão do terror na França pós-revolucionária seria um exemplo de como o conjunto de elementos, né, de liberdades políticas garantidas da participação de todos acabou gerando perdas de liberdades individuais, mesmo que aparentemente estava se defendendo essas liberdades individuais. É por isso que, assim, os autores, de uma maneira geral, que tratam sobre democracia, tanto do ponto de vista da ciência política quanto da filosofia, lembram sempre que os valores democráticos e a manutenção da democracia depende de um esforço constante de afirmação dos valores fundamentais, porque há uma tendência, digamos assim, no próprio sistema burocrático, no próprio jogo da democracia, poder sempre permitir a ascensão de figuras, né, de pessoas, de grupos de pensamento antidemocrático. É uma contradição em termos, né? Então, se você tem um sistema que é democrático, que valoriza as liberdades políticas e as liberdades individuais, pessoas cujos valores e pensamentos são antidemocráticos inerentemente, porque defendem, por exemplo, a xenofobia, defendem a eliminação de grupos étnicos que sejam incômodos ou rivais, o ataque de minorias de uma maneira geral. Então, são defesas que, ao serem legitimadas pela massa, né, a massa de pessoas que votam por uma razão ou por outra, como aconteceu recentemente não, né, até um tempinho já, o Brexit, né, o movimento de consulta da população britânica se eles queriam continuar ou não na União Europeia e votaram pelo não. Muito dos preconceitos, né, dos sentimentos xenofóbicos, sentimentos anti-imigrantes e tal, é que acabou possibilitando a vitória do não, né, a vitória do sair, Brexit, a saída da Britânia da União Europeia. Assim, aí, bom, se questiona muito se houve uma manipulação sistemática das pessoas, se houve acesso a dados que deveriam ser sigilosos das pessoas. Mas, assim, ao meu ver, se você estimula algo que já existe na pessoa, então, na verdade, você está proporcionando que aquela mentalidade aflore, meio que seja uma mentalidade negativa, no sentido de transformar o seu incômodo pessoal em um ódio generalizado contra um certo grupo. Mas faz parte justamente do próprio jogo democrático. Então, a Inglaterra decidiu democraticamente sair da União Europeia.
Assim como, né, eleições posteriores que passaram a usar as mesmas tecnologias, né, de, de uso de dados para poder pegar e atingir as pessoas naquilo que elas estavam mais preocupadas. No caso, na época do Brexit, a preocupação das pessoas era a reação em relação principalmente ao desemprego, ao custo de vida, e aí, por razões preconceituosas, racistas, o que seja, ao ser jogado a possibilidade, né, a ideia de que isso era causado pela presença de imigrantes e por causa da União Europeia, isso foi sendo reforçado. Aí depois isso foi usado em outras eleições, né, eleições nos Estados Unidos, eleições aqui no Brasil, eleições na Argentina, eleições no leste europeu. O que assim acabou criando esse ambiente que vivemos hoje, o que é bastante problemático, porque é um ambiente criado pelo próprio sistema democrático, mas não por falha da democracia, é por talvez falha de uma vigilância maior sobre a democracia, né? De achar que ela estava garantida e por isso não precisava de maior vigilância. Mas, bom, aí eu posso estar até divagando. Ele tem uma citação aqui: a democracia não dá ao povo o governo mais hábil, mas faz o que o governo mais hábil é impotente para criar. Difunde por todo o corpo social uma inquieta atividade, uma força superabundante, uma energia que sem ela jamais existiriam. E por menos favorável que sejam as circunstâncias, concebem maravilhas. Quer dizer, nunca é garantido que a democracia vai conseguir eleger o melhor governo, o melhor governante, o melhor grupo. Não tem nenhuma garantia disso. Você pode talvez ter um grupo com um discurso, né, de um tipo e faz um governo de outro tipo. Tem várias questões a serem vistas aí. Bom, aí voltando ao tema do capítulo, né, liberdade individual e liberdade política, se estão sempre juntas no pensamento Tocqueville, não é apenas por combinarem-se com Ventura, sustentando-se reciprocamente, mas porque liberdade não é localizável, não é atributo da existência ou da coexistência humana. Então, ele está afirmando aqui com isso aqui que para garantir liberdades individuais é preciso ter liberdade política. Não tem como ter ou manter liberdades individuais sem garantir liberdades políticas. É por isso que assim, é muito problemático falar de, por exemplo, um sistema que elimina partidos, por exemplo. Né? Vamos ter só mais 2 partidos, só um partido. E aí todas as vozes, né, os grupos de vozes contrárias, de vozes da oposição, são calados. Então, se não há essa liberdade política de discordar, então não tem como garantir a liberdade individual. Então, ver algumas inconsistências relacionadas ao próprio sistema. Então, eu acho que o de mais relevante é isso. Os princípios liberais que Tocqueville defende. Tocqueville, né, novamente em outro episódio já falei isso, Tocqueville foi um estudioso francês da democracia, né, e que ele admirava muito o modo como nos Estados Unidos a democracia foi estabelecida, porque havia a crença nele, de certo modo, na maioria desses pensadores, que o estabelecimento da democracia na Europa, pós-Revolução Francesa, né, na Europa de maneira geral, seria mais difícil, mais complicado, justamente porque havia muito arraigado nas tradições europeias a presença da nobreza, da monarquia, né, do sistema do antigo regime. Tanto que, de fato, né, se a Revolução Francesa dá o início, né, começa o processo de transformação democrática na Europa, só vai se concluir esse processo. Concluir não, né? Só vai assim ter um desfecho, digamos assim, desse começo baseado na Revolução com o fim da Primeira Guerra Mundial. E olha que o fim da Primeira Guerra Mundial detonou os antigos impérios que existiam, mas por consequência muito da maneira como a guerra acabou e foi
foi manejada pelos vencedores da guerra, Inglaterra, Estados Unidos e tal, acabou gerando um período não democrático ou antidemocrático, acho que melhor antidemocrático, com a ascensão do nazismo, do fascismo, né, dos totalitarismos de maneira geral. Eu diria até o próprio stalinismo também, apesar de ser uma vertente um pouco diferente, mas assim, houve uma ascensão naquele momento, né, na pós Primeira Guerra Mundial, de sistemas antidemocráticos, não só não democráticos, mas antidemocráticos, né, com um discurso não liberal, discurso antiliberal, né, então contra liberdades individuais. E assim, esse desfecho, né, desse período vai ser um grande lembrete da necessidade de se reforçar sempre as instituições democráticas. Uma coisa que o que a gente está passando hoje no 2025, que muita gente achava impensado, né, você ter a maior potência econômica do mundo e também supostamente a maior democracia do mundo, por diversas razões, né, ter perdido tudo aquilo que o Tocqueville admirava, justamente pelo fato de que o que ele dizia, né, que a democracia nos Estados Unidos ela se afirmou melhor do que na Europa, justamente porque eles meio que começaram do zero. Como fizeram um processo revolucionário de rompimento com a metrópole dele, a Inglaterra, e estabeleceram de cara um sistema diferente, né, uma república ao invés de uma monarquia, como foi o Brasil. O Brasil fez o processo de independência de Portugal, mas continuou sendo uma monarquia com o filho do rei de lá, certo? Então meio que continuou. Então essa ruptura possibilitou, segundo Tocqueville, que a democracia nos Estados Unidos da América se tornasse mais forte, mais efetiva, garantindo as liberdades políticas individuais de que está se falando aqui. Mas aí nunca se esperaria que o que está acontecendo hoje, né? Você ter lá alguém eleito democraticamente pelo sistema deles, né, que a democracia é um sistema eleitoral meio estranho para a gente, que está acostumado com um sistema mais direto, mais popular, digamos assim. É direto, mas mais popular. O sistema deles é indireto de eleição, mas de qualquer jeito é um sistema que eles aceitaram, né, há 200 e tantos anos com o mesmo sistema. E tem defeitos, né? Tem defeitos no mundo todo, não só lá, mas efeitos econômicos, políticos, né? A geopolítica mundial está toda de cabeça para baixo com esse processo, então é muito difícil a gente imaginar, não seria difícil imaginar para alguém como Tocqueville lá no século XIX que aconteceria algo desse tipo nos Estados Unidos, mas dentro do sistema democrático é sempre possível a ascensão de pensamentos antidemocráticos, por mais contraditório que seja, mas faz parte do jogo. Bom, então é isso. Tem aqui uma frase interessante: o homem perdido na multidão, que é típico dessa coisa da democracia de massa. Você tem a liberdade individual garantida, mas dentro de um sistema em que você tem sempre que lutar, tem sempre que exigir que esse direito, essa liberdade individual seja garantida. Mas dentro da multidão, né, tem que respeitar. Então é isso, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né, episódio 12. Né? Depois a gente vai continuar falando da igualdade e a liberdade. Esse capítulo é bem interessante, então aguardem aí o episódio 13 com isso. E não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, se tornar membro do canal, né? Clica aí em Seja Membro, seja mais um membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Você pode ajudar o canal também com um valeu, né? Clica aí, dá uma gorjetinha no canal. Você pode se tornar apoiador do canal, né? Além de membro, apoiador. Membro no YouTube, apoiador no Apoia-se, que é o primeiro link da descrição. É o primeiro link na descrição, depois do texto. Tem a descrição, aí tem o primeiro link que aparece, que é o da Apoia-se. E o link seguinte é o do Clube de Autores, que vai direto aqui para onde A Vingança de Vladimir está
à venda. Interessante que nesse livro aqui eu falo justamente dos perigos constantes sobre a democracia e como isso atinge a vida das pessoas, né? Então vá lá, dê uma olhada e peça o seu. Até o próximo vídeo.